esse programa de viagem, né, esse sonho, essas intenções de conhecer o mundo, elas só vão poder ser realizadas na medida em que eu estruturar isso dentro de um projeto, né, em que eu identifique quais são as operações que são necessárias de eu fazer e articule tudo isso, né, como reservar o hotel, reservar o meu transporte, enfim, de conectar tudo, né, para realizar esse sonho. Isso vai, por um lado, exigir uma leitura do mundo como cardápio, ou seja, das possibilidades de visitação que eu tenho, dos diferentes destinos, né? Uma compreensão em relação a esses destinos e, de alguma maneira, uma certa hierarquização do espaço, ou seja, eu vou ter que colocar o que eu acho que é mais importante de visitar, o que eu acho que é menos importante, que talvez possa ficar para uma próxima viagem, né? Porque, de alguma maneira, eu tenho um limite de tempo em que eu vou ter que coordenar tudo isso, né? Então, esse é um ponto importante. Por um outro lado, também, né, exige uma leitura e uma compreensão de quem é esse turista que está se deslocando, né, em que condições que ele está se deslocando, quanto tempo que ele vai ter disponível, quais são os recursos, né, recursos não só financeiros, mas também recursos no repertório cultural, se ele fala o idioma, enfim, outras questões, né, para ver como é que vai ser esse diálogo dele com o lugar, as motivações que ele tem. E a partir disso, então, eu vou fazer esse detalhamento de um projeto de roteiro, né? Sempre tendo em conta que eu tenho uma necessidade de uma certa flexibilidade, né? Ou seja, eu tenho que considerar os riscos que podem acontecer e o que eu posso fazer em relação a esses riscos, por exemplo, se alguém ficar doente ou alguma outra coisa, algum contratempo, né? Se acontece algum, não sei, pensando eu, se tem um bloqueio numa rua e isso faz com que o grupo chegue atrasado em algum local, né? Esse tipo de questão pode acontecer, né? E por um outro lado também eu tenho roteiros, ultimamente, né, o pessoal tem procurado muito essa questão da flexibilidade, né, ou viagens mais personalizadas, digamos assim. Então eu tenho partes dos roteiros que são, digamos, comum a todos, né, como essa questão do transporte e hospedagem, que eu consigo uma negociação com preço melhor, talvez. E aí eu deixo o resto do tempo, digamos assim, o fazer livre para os viajantes, né? E ao mesmo tempo que eu deixo livre para alguns, eu ofereço opcionais, né? Pequenos outros programas ou pacotes em que as pessoas, enfim, se quiserem, podem contratar ou não, né? Aqueles opcionais. Então isso procura coordenar um pouco essa questão, né, do roteiro de ter esse ganho de escala e, por outro lado, de ter essa flexibilidade da viagem individual, né? E um roteiro ele pode acontecer em diferentes escalas, né? E nesse sentido, esse programa de viagens, se eu pensar, por exemplo, uma viagem para a Europa, né? Eu tenho todo um roteiro macro, assim, dos destinos que eu vou visitar, mas depois em cada destino como é que eu vou fazer aquele city tour e em cada museu, em cada atração, o que eu vou visitar ali, o que eu vou ver ali, né? Então, digamos assim, isso vai se encaixando, né, ao longo da maneira em que eu realizo o meu roteiro. E, bom, ele sempre, um roteiro, então, ele vai responder algumas questões básicas, né, além desse, para onde é que eu quero ir, que é como é que eu vou fazer para chegar lá, e aí considerar também essa questão dos meios de transporte, que eu tenho alguns que, por exemplo, o carro, ele me oferece uma flexibilidade maior, o transporte porta a porta, uma maior privacidade. Já o ônibus, por exemplo, eu descanso porque eu não tenho que dirigir, eu tenho a interação com um grupo, né? Tem outras questões, né? Então, de verificar, de ponderar isso, né? De como é que vai ser isso dentro do roteiro. Onde é que eu vou dormir, né? Qual é o tipo de hospedagem, o que eu vou visitar, por que eu vou visitar, e esse porquê que eu vou visitar é importante, né? Eu refletir isso em relação àquela pessoa que eu estou ofertando o roteiro, né? Por que essa pessoa gostaria de conhecer isso, e nesse sentido é interessante, digamos assim, de um roteiro que se pretenda mais genérico, de ter o genérico eu digo assim para um público-alvo mais amplo, né? De ter uma certa diversidade nos seus atrativos, de não ser muito específico, né? Para justamente eu ter o maior número de interessados possíveis. E pensar também, né, nesse o que visitar, quanto é que vai ser o tempo necessário para cada visita dessas, né? Porque se eu coloco muita coisa, né, eu posso gerar uma certa ansiedade no meu cliente.
né? E a sensação de que viu muito, mas ao mesmo tempo não viu nada com profundidade, ou não teve essa conexão com o lugar, né? Essa experiência acaba se tornando um pouco vazia. E ao mesmo tempo, se eu deixo muito tempo, parece que eu poderia ter aproveitado melhor aquele espaço, né? Ou visto mais coisas. E aí, de novo, né? Volta um pouco nessa questão de ajuste, da flexibilidade de cada um, né? Dentro do roteiro, e pensando também esses tempos, né, de eu eliminar sempre na medida do possível os tempos mortos, né, esses tempos de deslocamento, esses tempos de fila, de tentar pensar atividades para reduzir esse tipo de coisa, né. Bom, depois outros pontos, né, o que comer, onde comer, o que eu vou levar na viagem, quais são os preparativos anteriores que são necessários, então que tipo de roupa que eu preciso levar, que tipo de documentação que eu preciso preparar, visto, passaporte, se estou viajando com crianças, por exemplo, também, medicamentos, né? Cuidados sanitários, agora vacinas, então toda essa questão, né? Então uma dica que eu dou para vocês quando vocês estiverem montando um roteiro de vocês, né, é já criar uma planilha, né, em que vocês possam colocar aqui, por exemplo, no dia, né, no dia 1, digamos assim, do passeio, ou coloquem já a data, né, o horário. Bom, 8 horas da manhã vai ter o café da manhã, que não vai ter um custo, né, adicional, porque ele já está na hospedagem, mas se eu quiser colocar aqui o valor da hospedagem, digamos assim, R$ 180, e eu vou prever mais ou menos que as pessoas tenham meia hora para o café da manhã, né? E aqui o responsável, né, no caso do grupo, quem é que vai estar responsável por garantir que as pessoas estejam ali, né? Enfim, depois então, 8h30, o embarque no ônibus, né? Quanto tempo que eu vou prever mais ou menos para esse embarque, não sei, digamos 10 minutos, né? Minutos aqui, perdão, né? Enfim, aí depois o atrativo, né? Digamos, a chegada no atrativo às 9 horas, no atrativo A, que ele vai ter que pagar lá um ingresso de, não sei, R$ 45, mas claro, isso vai ser o custo, né, que vai auxiliar vocês depois no outro vídeo que eu gravei, que eu tenho a planilha de custos do roteiro, para ver se ele é viável economicamente, né, então vocês já vão colocando aqui. Claro que se isso está incluído, né, esses bilhetes, todas essas questões, o próprio guia vai tentar agilizar isso, né, fazer o contato antes com o próprio atrativo para que vocês não enfrentem filas, né, ou enfrentem o menor número possível de filas, né. Então depois, quanto tempo que ele vai visitar lá o atrativo, 2 horas, digamos assim, quem vai ser o responsável, enfim. E assim vocês podem ir, de alguma maneira, estruturando o roteiro de vocês pouco a pouco, né? Porque ele tem um processo iterativo, a gente começa com uma grande ideia, dia tal vai ser aqui, dia tal vai ser ali, e depois vocês vão afunilando e detalhando melhor esses pontos, né? E com isso, então, depois vocês já podem somar para botar na planilha de custos lá, tá? Bom, então voltando aqui para a questão do roteiro, né? Sempre a resposta dessas questões aqui vai ser algo relativo, né? Porque ela é justamente esse diálogo entre os anseios do visitante e as possibilidades que o lugar oferece. Então, o mesmo lugar ele pode ser vivenciado, pode ser experienciado de uma maneira bastante diferente pelas pessoas, né? Imaginem, por exemplo, uma praia para um surfista, né? Que vai estar preocupado com a ondulação do mar, enfim, outras coisas. E para uma família com crianças pequenas que vão estar preocupadas com o vento, se tem muita onda ou se tem alguma estrutura, né? Então é interessante a gente pensar isso, né? E tentar ver e adequar e conhecer bem esse nosso público-alvo, né? Sabendo onde é que ele vem, com quem é que ele está viajando, qual é a disponibilidade de tempo que ele tem, qual é a disponibilidade de recursos financeiros, informações essas que de alguma maneira são básicas, né? Quando a gente procura um produto ou uma viagem, a gente quer saber, bom, tá, mas quanto tempo vai ser o roteiro, quanto é que eu vou gastar, o que eu vou fazer, o que eu vou visitar, né? Então isso tem que estar bem explícito também nesse contrato, né? nessa comunicação que vocês fazem para o visitante de vocês, né? E, então, em uma certa medida, um roteiro é sempre um contrato de comunicação em que eu tenho, aqui enfim, esse esquema aqui fala um pouco sobre mídia, sobre jornal, né? Mas o que eu quero colocar aqui é que eu tenho sempre o modo como o local é vendido, né, por um lado, e o modo como existe uma expectativa sobre esse local por parte do visitante,
E aí então vai ser justamente esse encontro, né, que vai ter esse processo de transação, de como é que vai se relacionar esses dois, né, e vão construir essa experiência do visitante, né, que lembra um pouco o próprio esquema aqui do Leiper, né, se vocês devem se lembrar dos sistemas turísticos lá que a gente estudou no outro semestre. Bom, vamos falar então sobre alguns tipos diferentes de roteiro.